Salve, salve, muito boa noite a todas e a todos. Vou deixar o comentário fixado aqui rapidinho. Aula viva, hashtag 9, Alessandra Manzano. Opa, Alessandra Manzano. Toda e qualquer participação é bem-vinda. Então é isso. Vamos deixar aqui registrar. Deixa eu fixar o comentário, né, filha? Muito bom. Olá, Sarinha, tudo bem? Sarinha, eu tô trabalhando no seu livreto. Já vou te mostrar, é mais ou menos assim que ele vai ficar, tá? Só para você ver. Já estou trabalhando nele, tá? Eu vou te mandar em breve para você ter acesso. Salve, Ale! A Ale já chegou, convidada pontual, muito bem. Vou colocar uma musiquinha aqui de fundo. Quem estiver escutando, quem já estiver participando, dá um alô e me diz se está muito alto. É uma música mais tranquilinha. Gente, sejam muito bem-vindas, porque só tem mulher agora na live, sejam muito bem-vindas à Aula Viva número 9, nona edição. Chegamos a 9 encontros aí. Salve, Luquinhas. Então, é isso. 9 encontros já fizemos até agora. Gente, o som tá atrapalhando, a música tá muito alta, tá competindo com a minha voz. Quem puder dar um alô aí. Então é isso, nona aula viva, né? Chegamos à nossa nona edição. Várias pessoas passaram por aqui já. Estou muito contente com os resultados do projeto, com o bate-papo que a gente está fazendo. E eu queria falar primeiro, antes de começar aos informes gerais, queria indicar um livro, né? Tem poucas pessoas assistindo, mas vou deixar e vou reforçar essa indicação, talvez no final. Este livrinho aqui se chama Ensinando a Transgredir. Não estou lendo, ele está aqui, tô na metade dele, acabei de chegar no capítulo 7. O subtítulo do livro, a educação como prática da liberdade. Então tem tudo a ver com o que a gente está falando. E a primeira coisa que eu queria destacar desse livro, né, é a Bell Hooks, é uma autora negra, e eu estava lendo agora há pouco, antes de vir para a live, sobre a importância. Salve, Marilda. A Marilda Almeida, a minha professora Marilda Almeida, está acompanhando a Aula Viva. Mas enfim, voltando, ela vai discutir a questão da experiência em sala de aula, né? O quão muitas vezes a gente não legitima a experiência do aluno na sala de aula, né? Quando ele se levanta e assume o lugar do vivido, né? Da experiência vivida para falar do saber que está sendo discutido, da temática, e o quanto tem, hoje acho que nem tanto, mas quando ela escreve, tinha uma questão muito forte de discutir se isso é válido, se isso não gera uma discussão que não é proveitosa, né? E, na verdade, é muito pelo contrário. Quando a gente consegue alinhar teoria, experiência e prática, a gente está conseguindo, né, fazer com que essas três dimensões conversem. E o saber é construído aí, na teoria, na experiência e na prática. Então, deixo de recomendação este livro, Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks. A educação como prática da liberdade. Foi aluna do Paulo Freire. Ela tem uma discussão, tem um capítulo que ela fala só de Paulo Freire. É bem legal. Bom, os próximos informes, gente, estou com os livretos novos, né? Tá rolando já, estou entregando via correio, R$10 cada um, mais o correio. É via depósito, então é isso, é facinho. Me chama depois aqui no Insta, no WhatsApp, no Face, aonde você tiver meu contato. E encomende o seu livreto, ajude um poeta, ajude um artista independente a sobreviver à pandemia, basicamente. Então é isso, gente, falei bastante, vou falar um pouco da convidada. Tá aqui o Arlindo Cruz de fundo, especial, porque a nossa convidada adora um samba. Então eu escolhi ali um meu lugar para aconchegar. Esse aqui é seu lugar também, Alessandra. A Lê é poeta, escritora, empreendedora, articuladora cultural, produtora editorial. A Lê faz um monte de coisa, faz um montão de coisa. E a gente vai discutir um pouquinho. Além disso, ela faz parte do coletivo Slam Oscar, o coletivo de batalhas de poesia ao qual eu faço parte.
E a gente vai conversar um pouquinho sobre o trabalho dela na Arte Livros, mas sobre educação em Osasco também. Vamos pensar um pouco sobre educação, né? Pensar um pouco sobre arte, sobre poesia. Então é isso, vou reforçar. Ensinando a transgredir Bell Hooks. Comprem os livretos, por favor, para a gente sobreviver à pandemia. E Ale, te colocarei para dentro. Salve, salve, Jura, minha parceira. Pensei muito em você hoje, Ju. Pensei muito em você hoje. Ale, vou te colocar aqui para dentro, minha parceira. Não sei se você está preparada, como a gente fala no slam, tá preparado, poeta. Não tá, agora já te convidei. E é isso. Então vamos aguardar. Tô de touca hoje, gente, porque meu cabelo tá impossível nessa quarentena. Tá um negócio esquisito. Olá, olá! Uhum. Tudo bem? Tudo bem? E você, minha parceira? Prazer estar aqui com você. Tô bem, tô bem. Na medida do possível, né? A gente tenta levar as coisas um pouquinho mais leve, né? E Sim, aí? E sim. você? Eu tô bem também, tô empolgado para conversar com você. Tava aqui com o meu rascunho, né, do que eu quero, aonde eu quero levar a Uhum. conversa. Mas eu tô muito feliz em te receber, né, principalmente porque a gente tem uma história especial sobre publicação. A gente espero contar um pouquinho dessa história Isso. aqui. Mas você é uma Uhum. pessoa que está num território que para mim é importante, que é Osasco, né? E a gente vai conversar um Uhum. pouquinho sobre Osasco, né? Eu vou falar sobre Osasco. Mas antes de mais nada, eu queria pedir para você se apresentar Alê por Alê para a galera que está assistindo. Esqueci. Acho que está com um delayzinho. Alê, Oi? não, deu uma travada, Oi? Alê. Voltou? Voltou? Voltou, tô te escutando. Tá. Você esqueceu de falar o principal. Eu sou a mãe da Clarinha, né? Ela é mãe da Clarinha. Ela é mãe da Clarinha. Como que eu É esqueci o que ela é da principal. É a primeira da lista. Mil perdões, Ale. Bem. Mil perdões. Então, Alessandra Manzano, sou aqui de Osasco, sou formada em administração. Chegou um momento da minha vida que eu joguei tudo pro alto, comprei um boteco, fui vender cachaça. Da cachaça eu escrevi um livro, do livro fui publicar, muita dificuldade. Aí eu fiz meu livro e entrei nesse mundo cultural aqui de Osasco. Aí disso fiz algumas pequenas evoluções, cursos, e conhecendo pessoas interessantes no meio. E aí hoje eu estou como produtora cultural, tenho arte livros e é por aí. Vamos fazendo um monte de É coisa. isso. A Alessandra Manzano, ela é a irmã mais velha que eu nunca tive, eu gosto de falar. Não falo que mãe porque a idade não sei se dá, mas enfim, é Não, minha dá irmã não, mais dá velha. não. Não dá, mas é minha irmã mais velha, ela faz um monte de coisas, ela é uma mulher super versátil. E Ale, deixa eu te explicar rapidinho, né, como que vai funcionar. Eu começo a live, você assiste, né? Enfim, eu sempre te Sim, vejo aqui. Mas tem duas sei. perguntinhas que chegaram pra gente. Aí eu vou fazer essas Uhum, perguntinhas para você. E certo. aí, daí a gente vai conversar um pouquinho sobre a arte e livros, né? Vamos falar um pouquinho sobre Sim. Islã. E aí a gente Uhum, entra em Osasco, entra em educação, e aí a gente vai tocando sim. essa conversa, tá? Tá Então, bom. eu queria fazer Uhum, primeiro a perguntinha, a primeira pergunta que fizeram. Começa com um elogio. Chega uhum. assim, ó. Alessandra, admiro seu trabalho e gostaria de escutar um poema seu. Então já chega com um convite para a Alessandra declamar. Não sei se você está preparada para declamar o poema agora, O sol mas de partida pode ser uma cortinha? pode, Pode ser uma claro, cortinha? anda, O sol de pode. partida e eu ainda na lida, vivendo entre versos e poesia. Estamos aqui. Eita, porra, e a cheia dos poemas de amor e de saudade, e eu me identifico Saudade, muito de saudade. Os sim, poemas de saudade pegam muito forte no peito. muito. E essa E eu tive. pergunta, Esses dias eu fiz uma nova série que foi As Cartas de Não Amor, né? Então, assim, fez maior sucesso também. Não sei se você chegou a Cartas de Não Amor. eu não Então, li, eu, assim, vai na linha dos microcontos, né? E
Tá bem bacana também. Eu acompanhava os microcontos, eu lia bastante os microcontos que você Uhum. postava. Agora dá uma olhadinha nas cartas de não amor. É que assim, você sabe, né? A minha memória não cabe mais nada. Se eu não tiver papel assim, mas tá bem bacana também essa série de cartas de não amor. É bem bacana. Vou atrás e vou compartilhar aqui, inclusive. A segunda pergunta, Uhum. Ali, é uma dúvida que eu também tenho. Eu nunca te Hum, perguntei. E eu vou aproveitar e já vou me contemplar na resposta. Se você pretende lançar outro livro, porque você já tem o Contos do sim, Bardalê, né? Seu primeiro livro. É o co- seu primeiro livro? isso. Sim, foi Contos do Bardalê. Eu tenho também o Entre Palavras, que é um livro de poesia. Eu fiz um apanhado aí de algumas poesias. E agora, no final de outubro, final de outubro, comecinho de novembro, aí vem aí o Microcontos, né? Que eu estou ensaiando aí para lançar, já tem por baixo um ano. Então agora que eu estou com um pouquinho mais de tempo, você sabe por quê, né? Então eu estou finalizando o Sim, livro já na parte de diagramação e tudo mais, para fazer o lançamento finalzinho de outubro. Então, tem muito coisa bom. nova por aí, tem antologia que eu estou participando. Então, tem novidade. Ah, Tem isso deixa a novidade. gente feliz. Porque são os nossos produzindo, são os nossos colocando aí a literatura na rua. E aí, eu Exatamente. já vou um gancho, antes da gente entrar no Arte Livros, tem muita gente que não sabe que você teve um bar, né? Você falou agora, o seu primeiro livro, Tive. do Bar da Lê. E aí eu queria te perguntar, Lê, trazendo um pouquinho sobre do Aula Viva, né? A questão de aprender, o que você aprendeu sendo dona de bar? Né? Qual que foi o seu aprendizado ali, sendo dona do É, bar e você é uma mulher dona do bar ainda, né? Então, que você pode mulher. aprender? Então, é assim, eu sou formada em administração, eu sempre trabalhei, estava sempre viajando. E aí eu fiquei desempregada e Uhum. resolvi que eu não queria mais patrão. Eu queria ter um negócio e tal. E aí eu ia comprar um mercado. Não deu certo e eu comprei um bar. Aí a gente cai na conversa de cunhado, né? Meu cunhado falou assim: não, compra aquele bar, tal, a gente troca, depois mais pra frente você muda, tal. E aí eu comprei o bar. Só que era um ponto que existe há mais de 40 anos, né? Na época que eu comprei já existia há mais de 40 anos. E era um bar de vila. Então, assim, por mais que eu tentasse mudar, é, jamais ele perderia essa essência de boteco mesmo, né? Onde o senhorzinho aposentado vai lá, aonde tem jogo de carta, tem moda de viola, e enfim. Aí depois de uma semana chorando de ter me arrependido de fazer o negócio, eu resolvi, né, assumir mesmo. Não, o negócio é meu, essa empresa é minha e eu tenho que tocar, né? É o meu jeito. E aí as coisas começaram a fluir, né? Nós reformamos, o Ismael sempre, meu parceiro, né? Me ajudou pra caramba nesse início do bar. E reformamos e as coisas começaram a fluir. Eu passei a conhecer os clientes e eu passei a vê-los com outro olhar, né? Porque a pessoa que está lá para beber, ela está lá ou porque está triste, ou porque está feliz, ou porque não quer ficar assistindo ratinho em casa, ou porque sente uma solidão. E às vezes a pessoa está no bar, não é nem para beber, é para trocar ideia mesmo. E aí eu comecei a prestar atenção nesses personagens, né? E chegava no final do dia, eu chegava aqui em casa, falando com o Ismael, com meu pai e tal, e contava as histórias que eu ouvia. Tinha história triste, história engraçada, mais engraçada do que triste. Aí um dia o Ismael falou assim: Lê, por que você não escreve isso? Porque eu já escrevi algumas coisas, né? Sempre escrevi. Aí eu falei assim, imagina. E teve um dia que aconteceu um fato no bar, e aí me deu um estalo, e eu escrevi um texto, né? E coincidiu de ser o sarau, lá do Suburbano Convicto. Aí o Ismael falou assim: lê o texto.
Vamos, vamos ver como o pessoal reage, né? E eu li o texto, o pessoal gostou pra caramba, tal, e era meio impactante, o pessoal ficou meio assim, aí todo mundo aplaudiu, tal. Na semana seguinte eu já tinha uma outra história, eu li, aí já era uma história mais alegre, né? O pessoal também gostou pra caramba, e aí começou, pô, tem que nascer um livro, tem que nascer um livro, você deve ter motivação, e eu acabei escrevendo com as histórias da lei. A E eu partir acho do que você que passa de ser servida para servir, o que a vida quer me mostrar com tudo isso, né? Então, assim, eu sim. tive que ir falecendo. Sim, foi um ano bem complicado, mas que o bar, de uma certa forma, me ajudou, né? A escrever e a ajudar a minha mãe na medida do possível. Mas eu acho que foi bem por aí, de você servir, de você ter o olhar menos crítico e é, mais afetivo com as pessoas. Eu acho que foi mais ou menos esse caminho aí. Eu acho é interessante quando você fala isso, Ale, porque você olhou não para o consumidor, né? Não enquanto só Não, empreendedora ou empresária, né? Mas você olhou para o ser humano, para o indivíduo que estava ali e ser humano. você contou uma história, né? Contar a história, tudo bem que não é a Sim, história direta do indivíduo, é você ter o olhar, né, sobre a história da pessoa, mas mesmo assim sim, é de uma humanidade, de você reconhecer realmente a pessoa está triste, a pessoa está feliz, a pessoa está sozinha, sim, a pessoa, né? Então sim, só nós que sim, somos botequeiros sabemos o porquê de estarmos no bar, né? Então, sim, sim, por que eu perguntei? Porque eu acho que a gente pode aprender um pouco esse olhar de reconhecer o outro enquanto uma pessoa dotada de história, dignidade, né? Então acho que é um bom exemplo sim. disso. E aí minha última, Uhum. antes da arte e livros, porque tá me vindo coisa na cabeça, eu vou escutar minha intuição, porque a É. arte e livros tem a ver com essa pergunta, inclusive. Eu queria perguntar para ti, Uhum. hoje, Alessandra Manzano, qual que é o seu maior sonho? Meu maior. Seu maior sonho? Tá dando uma travadinha de leve na internet. Sim. Deixa, deixa eu só. Fique em paz, a casa é tua, Lê. Tamo aí. Hum. Fique à vontade. Agora deu uma travadona mesmo, que eu não tô nem escutando, nem te vendo. Quando eu já falo do sonho, né? Puta que pariu. Eu acho que agora melhorou, né? Agora melhorou. Melhorou? Agora eu te Ó, vejo. melhorou. Uhum. Então, eu acho que o sonho, porque o artista, ele já é um sonhador por natureza, né? E quando, é uma coisa que eu sempre falo, a gente sai desse mundo corporativo mais regrado, não que a vida de artista não seja, né? E eu também nem me considero uma artista, mas é que a gente convive muito nesse meio, né? Quando a gente tem noção de que a arte ela pode ajudar as pessoas, que com arte a gente pode trabalhar também dignamente. E eu acho que é um caminho sem volta. Você não consegue mais viver naquela caixa, né? Onde você tem que doutrinar as pessoas, influenciar com que elas façam o trabalho para o patrão, tal. Então, assim, é uma vibe que eu não consigo mais estar administrando isso na minha Entendi. vida. Eu até tentei nesse último ano, mas eu não consegui. Então, eu acho que a arte ela é muito libertadora. Então, hoje eu prefiro ter um padrão de vida, não que eu prefira, tá? Mas assim, eu acho que
ter reduziu, de repente, o seu padrão de vida, mas você tem qualidade de vida, né? Então, é uma coisa que hoje eu prezo muito. Eu penso muito mais nisso, né? Ter uma qualidade de vida em que eu possa estar fazendo o que eu gosto, né? E, enfim, e o que eu sonho, a arte consiga fazer com que eu consiga a viver de arte, né, Cauê? É isso que a gente quer, é o nosso sonho, né? É isso. Esse é um dos maiores. Acho que todo artista, né? É, Eu me coloco enquanto professor também. Eu queria viver de arte e educação, né? Que eu acho que o professor entra um pouquinho nessa categoria de, muito, meu, para sobreviver, a gente tem que se muito, sujeitar tanto como educador, né? sim. Mas eu tô um pouco emocionado ali, porque eu tô com uma professora minha do ensino médio assistindo a aula aqui. Cláudia, um beijo. Eu tô com uma professora da pós. Gente, hoje o negócio tá mexendo comigo, né? Mas, enfim, tá meio nervoso. Deixa eu voltar aqui para o meu eixo. Concentre, Ale, foco, Cauê. foco. Aqui mexeu com o meu coração. Sou pisciano, meu coração, eu quero chorar já, mas enfim. Ale, vamos falar um pouquinho da arte e livros, Vamos né? lá. Eu pensei em três perguntinhas assim norteadoras, mas você fica livre para falar da arte. Uhum. Porque eu coloco para mim que quando dá meia hora de live, meia hora, 35 minutos, eu tenho que estar falando de educação, senão Sim. perde sentido. Então, o Uhum. que eu queria perguntar sobre a Arte Livros para você, né? Como começou a Arte Livros, né? Eu sei mais ou menos, mas Uhum. realmente, da onde que veio a Arte Livros? Uhum. Qual é o seu sonho? Onde que você quer que a Arte Livros chegue, né? Onde que você quer, Uhum. aonde você quer chegar com isso? E qual que é a principal contribuição que você... Porque tudo tem uma função social, né? Tudo cumpre uma função Sempre. social. E eu queria saber, você, enquanto a mãe da cria, qual é a função social que você acha que a Arte Livros cumpre hoje? Tá. Então, a Arte Livre, como eu falei, ela nasceu pela minha dificuldade de publicar um livro. Pela grana, que na época eu não tinha, que foi bem quando eu encerrei as atividades no bar, né? Então, eu queria publicar o livro, mas não tinha condições. E também quando teve uma editora que me procurou, porque ela passou a acompanhar meus textos no Facebook. E quando ela me fez a proposta, eu achei assim super indecorosa. Falei assim, o livro é meu, a obra é minha, a ideia é minha, fui eu que escrevi, e eu vou ganhar 9%, 10% só? Não, não é isso justo. E aí, para mim, foi o pontapé inicial, eu começar esse processo. Então, aí eu fui estudando, fui procurando meios e consegui fazer um livro. Tá, não era com o material adequado, tal, mas foi uma experimentação, foi muito papel para o lixo. Né? Você está iniciando esse processo, você sabe, vai muito papel para o lixo, até então chegar num, num produto bom, né? Que eu acho que atende a necessidade, né? A partir daí, aí eu fiz o livro, né? Eu tive duas publicações, que foi o Contos do Bar da Lê e o Entre Palavras, que é um livro de poesia. E aí, logo em seguida, a gente fez a primeira publicação da Arte Livros, que foi com pirataria, né? E a partir daí deslanchou, porque aí eu passei a acreditar, porque quando tem alguém, né? Porque o Ismael sempre me apoia em tudo. Todo mundo falava, tá bacana, tal. Mas quando a pessoa tem um olhar mais profissional para o seu trabalho e fala assim, não, eu quero publicar com você, como que faz? Aí me deu um estágio, falei, poxa, eu acho que realmente eu sou capaz de tocar. E assim nasceu Arte Livros, oficialmente, né? Com pirataria. Aí então, foram várias publicações, eu acho que eu devo estar em torno de umas 28 publicações já. Em dois E anos. publicações inéditas, é isso. Publicações inéditas. Eu só tive uma segunda edição, né? Mas tudo publicação inédita. Tem um papel social, sim,
porque eu vou atrás de projetos em que a gente possa contemplar, você faz parte disso também, em que a gente possa contemplar os poetas, os escritores, a produção literária, né? Fomentar essa produção literária. E aonde eu quero chegar, eu quero ser uma empresária de sucesso, sim, mas dentro da minha ética, dentro é, dos meus princípios de valores e seguindo essa linha social, né? A gente precisa de dinheiro, sim, mas eu acho que mais por essa linha social. Isso, como eu falei, a gente não tem como retroceder, né? Então, a gente busca projetos para que a gente possa fomentar isso. Sim, e eu acho que a arte e livros, o que me chamou a atenção quando eu conversei com você foi o cuidado que você teve comigo enquanto autor, enquanto pessoa que está Sim. entregando para você. Tô te entregando um negócio tão meu, né? É. Quando eu fiz o Pirataria, eu peguei poemas da minha adolescência, foi um negócio Sim, pessoal, assim, sim, e o processo artesanal, que hoje, não sei se o quanto que tá, se você está conseguindo fazer com todos, mas uma coisa que eu achei muito linda, que para mim tem muito valor, é fazer o livro com a própria mão. Eu estou descobrindo isso com os livretos. sim. Estou fazendo, Uhum. todo o processo, mas Uhum. você fez o meu livro, Pirataria, meu relato pessoal, vê ele ali, você fez 50, eu lembro quando eu fui buscar os 50 primeiros, né, a Um mão a curta, um, e eu ainda te pressionando, costurar, porque tem colar, lançamento, tudo. Alê, tem lançamento, vamos lá, não sei o quê. E aí eu acho que uma das funções sociais é essa, é olhar para o artista, para o escritor, como um ser humano que está entregando para o mundo e para você uma Sim, parte dele e que já não vai mais dele. sim. Então, acho que tem Não, isso. E eu queria destacar uma coisa do seu trabalho, que foram os livretos pelo Slam Pavio Curto, que eu sim. acho que foram uma das coisas que me inspiraram a fazer os livretos pelo Silo Aula Viva, Uhum. que eu acho que Sim, é uma ideia genial você distribuir publicação para poetas marginais e independentes, poetas sim. periféricos, né? Que eu acho que isso Uhum. é, pô, não é quebrada a produzir, está levando, está Sim, rentabilizando o nosso trabalho, né? exatamente. E é fazer a receitinha, né? Que eu sempre falo, o Santos Dumont meu, o cara vendeu mais de 1.000 zines. Essa semana eu vou entregar mais uma leva para ele. Então, é ensinar a receitinha. Falar assim, olha, cara, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, que dá certo, dá certo. É focar no seu trabalho, né? Sempre estar com os zines na mão, o livro na mão. E esse cuidado a gente tem que ter, porque, eu acho que da editora, acho que só 3 escritores já haviam publicado. E mesmo assim, quando a gente entrega o boneco do livro, eles ficam super emocionados, tá? Ontem eu entreguei até a Lemelo, ela tá aí, tem um lançamento aí, acho que entre o dia 25 e 26, a Arte Livros tem um lançamento. Mas assim, a pessoa nunca publicou, ela não sabe os caminhos, não sabe se aquilo que ela escreveu é bom ou não, porque a gente fica na insegurança, né? Putz, será que isso aqui é bom, tal? E aí quando eu leio, né, eu falo assim, poxa, é bacana isso, a altura, sim, de ser publicado, sim, não tenha medo e se considere um escritor. Quando eu entrego o livro, eu falo assim, você é um escritor. Se questionarem, não, eu sou um escritor, eu sou um poeta. Eu acho que essa valorização, para gente que é da periferia, que trabalha em torno disso, né, a gente tem que valorizar, sim, tem que trazer os nossos à tona. É um trabalho que eu faço questão de fazer mesmo, e ter esse cuidado, esse olhar. Eu acho muito importante isso, Ale, de verdade. Eu trouxe a Juliana Correia umas 2 semanas atrás, ela é da Grandira Eu vi. Edições, ela Uhum. também tem uma editora, enfim. Porque eu Sim. acho que é subverter um pouco o mercado. Além de Sim, total. subverter um pouco o mercado, é você levar.
imagina a autoestima. Eu me senti poderoso, assim. Eu tenho todos os meus É, privilégios, meus negócios, assim, meu livro, né? Então, eu acho que sim. o que nós, né? Eu me coloco agora também como selo Aula Viva. O que Uhum, eu inspirei muito nesse seu olhar, no olhar da Ju, mas muito no seu olhar sim, do meu, isso aqui é seu, Tó. Faz quanto você quiser, faz do jeito que você quiser, mas ó, esse aqui é o caminho e exato. nasceu, tá? Não tem bom, não tem ruim. É, então acho que Sim, e num momento extremamente conturbado, né, na literatura, né, sobre a produção de livros, a venda de livros, a taxação de livros, né, a sim, leitura escrita, mas enfim, acho que você é uma das referências para quem pensa em publicar ou começar o caminho na editoração. Acho sim, que pessoas que estão acompanhando a live, procurem a Alessandra Manzano para publicar o seu livro ou para conversar sobre o processo, sim, conheçam o trabalho, porque experiência própria. Eu fui pirataria, fui o primeiro da Arte de Livros oficial e não tenho do sim. que falar. Acho que a gente construiu uma estrada muito boa. Bom, Sim. batemos 30 minutos, Ale. Batemos 30 minutos. Eu tenho mais um tema Uhum, antes de conversar sobre educação com você, que é sim. falar sobre Islã. Que o Islã Islã. é o pontapé para a gente chegar em Osasco e chegar em educação. E, para quem não sabe, a Alessandra é super envolvida Sim. com, com o conselho e ela está sempre ali no, não na política, no Eu sentido fervo. regional, mas na política no sentido fazer para o Políticas públicas. política pública. Atrás de políticas públicas. É isso. Então, eu fiz parte do Conselho de Cultura. Hoje eu tenho uma cadeira no Conselho de Turismo, voltada para artesanato, porque eu também tenho uma feira cultural, né? Organizo uma feira cultural. É, e também eu faço parte de um grupo de literatura aqui de Osasco, onde a gente estudou bastante aí, procurou desenvolver o Plano Municipal do Livro, Leitura e Literatura. Então, que é o FLOR, é um fórum do livro, leitura e literatura. Então, o que que a gente fez durante 2 anos? A gente buscou caminhos em que a gente pudesse ter discussões com a sociedade civil. Nós fizemos várias pesquisas em bibliotecas, escolas, assim, todos os graus, para ver o que o pessoal estava lendo, como que se comportavam essas salas de leitura em Osasco e tudo mais. E a gente percebeu que as pessoas leem bastante, sim, ao contrário do que falam, que o brasileiro não lê. As pessoas leem sim, os jovens estão lendo sim. De repente não é o livro, mas é um e-book, é no celular, não importa, eles estão lendo, eles estão buscando conhecimento, tá? E foi bem bacana esse trabalho, aprendi muito, conheci pessoas maravilhosas, escritores maravilhosos aqui de Osasco, que já vêm lutando por isso há 20 anos, 30 anos aqui em Osasco. Então é uma bagagem que a gente não pode dispensar jamais. Eu falo que eu sou muito privilegiada porque eu consigo circular nessa literatura mais tradicional e eu consigo estar na pancada do Islã, né? Então, assim, eu me sinto realmente muito privilegiada, porque eu consigo passear nisso. E eu acho fantástico. Assim, eu acho o Islã fantástico. E tive o prazer de, né, de conhecer o Lucão e ser apresentada para ele e ser convidada, assim como você. A gente passou a compor o Islã a partir da segunda edição. E é muito gratificante, porque é um movimento muito inclusivo e foi uma novidade aqui em Osasco, né? A gente gritou aí aos 4 cantos. Então, muita A gente não gente sabia que era Islã, né? A gente, muita gente não sabia o Islã, que era o Islã na época. E a gente foi novidade e inovadora aqui em Osasco, né? eu acho importante trazer o Islã para a conversa, porque justamente tem essa questão das literaturas, né? A sua, uma literatura que você produzia e assim, você é companheiro de Ismael, que está na literatura marginal há pelo menos Sim, aí, acho que 10 anos, eu não lembro quando o Guilhermina sim, sim. foi fundado,
Mas eu queria perguntar para você, Ale, qual que é a potência do Islã, na sua opinião? O que você acha que o Islã pode entregar para a nossa juventude, para os nossos jovens, para os nossos leitores? Né? Porque você está há 2 anos na cena, né? Com a gente está na linha de frente ali, produzindo Islã todo Sim, mês, na pandemia também, né? sim, Tá vivendo a cena, torneio sim, de Islã, aí faz o Task, aí tem o Sesc para fazer, não sei. Então, tem 2 anos de uma imersão muito profunda na sim. comunidade, nessa Islã, batalha Uhum. de poesia, não é religião islâmica. Acho que tem gente que não Exato, conhece. uma batalha, né? Mas eu queria saber para você, Então, qual é essa potência? Qual que... eu acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça quando a gente fala em Islã é inclusão. Ele é um movimento muito inclusivo, porque lá você consegue trazer o trans, a militância política, racial, você consegue juntar todas as tribos numa coisa só, num bolo só. E pra gente, eu fico prestando atenção quando a gente faz o slam lá no calçadão de Osasco, né? Uhum. Eu presto muita atenção nas pessoas que se aproximam e param. Então, é um movimento em que as pessoas elas param para ouvir o que o poeta está falando. Não é só aquela batatinha quando nasce. Não, o cara tá lá jogando uma ideia do cotidiano dele, da vida dele, que é a minha vida, que é a sua, né? Então, é o problema com o pai, é o problema no trabalho, é o pensamento político dele. São coisas do nosso cotidiano. E as pessoas param para prestar atenção. E de várias idades. É curioso porque tem um senhor que sempre está no nosso Islã. E ele tem uma certa idade. Sim. Então, e eu vejo que ele filma e ele vibra com as notas e tal. Então, eu acho que é um movimento que te traz uma expansão, né? A gente sempre fala dessa expansão de pensamento e, acima de tudo, inclusivo. Eu acho maravilhoso. E é uma geração que está chegando muito forte, né, Cauê? Porque, que nem eu falo, para fazer uma poesia de slam, você tem que estudar muito. Porque você vai falar do Malcolm X, você vai falar de Nem que seja vários nem líderes, a sua própria história. exatamente, a própria história, de vários líderes que o pessoal, né, gosta de comentar, de mencionar, então ele tem que estudar para falar aquilo. Então, eu acho que é um movimento em que as pessoas elas interagem com o meio, mas elas estudam a história para poder, né, jogar essas palavras. Eu sou suspeito para falar, né? Nós, na verdade, somos suspeitos, É, suspeitos para falar. A gente organiza uma batalha de poesia. sim, Eu sim, vou fazer um paralelo com algo que eu estou querendo começar a estudar, o quanto o Islã pode ser um espaço de cura, no sentido sim, terapêutico mesmo, no sentido de sim. encontro. Tem uma narrativa e tem uma identidade. A pessoa pode passar, tá vindo lá do Super Shop, sei lá onde ela tá vindo no calçadão e parou um minuto, escutou um verso que bateu ali, ó. Nossa, Uhum. pegou. Ela foi embora, ela ficou um minuto na batalha. A gente fica 3 horas lá. A pessoa ficou um Sim, minuto. E aquele verso que ela escutou pode ter uma potência curativa para ela que a sim, gente não consegue ter palavras. Então, acho que o Islã tem um quê de psicodrama, sociodrama, que é um negócio que eu estou começando a estudar agora, da potência do encontro, da plateia, sim, da pessoa estar ali falando. Né? Então, eu vejo um pouco isso. E aí, eu já queria fazer a ponte com Osasco. Né? Islã chegou em sim. Osasco. Né? Osasco ele é uma cidade referência no estado de São Paulo. Né? Osasco é um puta do município, grande pra caramba, rico em Eixo certos aspectos. oeste é o que se destaca, né? No eixo oeste é a cidade que se destaca. Sim, sim, é um polo. É que a gente brinca que Uhum. Barueri tem as empresas de boy lá, né? Osasco a gente tem a Sim, classe trabalhadora, a gente tem sim, as pessoas ali gerando riqueza. Sou sim, eu falando, né? Eu não sou nem osasquense, mas é o que eu percebo de Osasco. E sim. aí eu sinto, né? E Cauê falando, e eu queria conversar com você um pouco sobre isso.
a cultura e a educação em Osasco um pouco deixadas de lado, no sentido política pública, né? E o quanto Sim, isso colocou a cultura e a educação em Osasco num banho-maria, assim, tipo, acontece, sim, existe, nós aqui, né? Você, tem um monte de uhum, artista em Osasco, tem um monte de educador em Osasco, sim, mas que o clima é aqui, ó, tá num banho-maria. E eu queria saber de sim. você, assim, o que você percebe, o que a gente pode fazer, né, sobre É, cultura e educação em Osasco. sim. Então, vamos falar sobre cultura, né? Porque eu acho que é o meio que eu mais interajo. E que acaba focando, né, em Na educação. educação. A cultura, eu acho que é o mal de toda cidade, né? Muitas gestões, e aí um gestor não dá sequência ao trabalho do outro, seja por ego, seja por problemas partidários, políticos, e enfim. Isso é um mal aqui do Brasil. Então, por isso que é muito importante quando você faz política pública, quando você corre atrás disso, quando você se mobiliza quanto sociedade civil e quando você move todos os seus esforços para que aquilo que você acha necessário para o seu espaço se tornar uma lei. Porque a partir do momento que se torna uma lei, pode mudar 500 gestores. O negócio está lá. Então, é, por que que eu me envolvo tanto com a cidade, com conselhos? Por que que eu vou atrás? Por que que eu escuto um, escuto o outro? Vou em um conselho, vou em outro e vou aonde tem a juventude, Secretaria da Juventude, enfim, para justamente buscar alianças, né, de pessoas que tenham esse engajamento, essa militância cultural e esse pensamento político de que realmente a gente precisa de políticas públicas e leis e que favoreçam o município, né? E para isso a gente precisa da classe política. Aí é uma outra situação, né? Mas uma coisa que eu reforço muito, o brasileiro ele não sabe o poder que ele tem. Porque junta você 10 pessoas, vai na porta da prefeitura. Olha, queremos mais educação, queremos mais. O prefeito ele vai parar para te ouvir. No mínimo, ele vai te mandar um assessor. Né? Então, 10 pessoas fazem um barulho, 20 fazem um barulho. Imagine se a gente juntar 50 pessoas. Né? Então, eu acho que falta essa consciência, de um modo geral, que acaba influenciando não só a cultura, não só a educação, mas todo o andamento de um país. Né? A gente está vivendo uma crise horrorosa. E parece que todo mundo tomou água com açúcar, assim, parece que tá todo mundo de boa, né? Então, eu acho que é uma consciência do brasileiro, não é uma coisa assim do nosso território, é geral. A falta E de é, consciência política e de ocupar a cidade, de ocupar aquele território. sim, por isso que eu acho que, voltando ao Islã, olha que potência. Tudo bem, a gente está via o seu trabalho, né? Então, Uhum, tá sim, você conseguiu articular para a gente estar oficialmente ocupando espaço, né? Não é uma sim, ocupação que a gente chegou lá e pode ter problemas com o poder público. Mas olha que louco sim, isso. No pé da estação tem um evento de literatura marginal todo sim, mês por 3 horas e que junta sim, 100, 200, 250 pessoas para escutar poesia. E sim, como que o poder público não vai olhar para isso? Não adianta ir lá no nosso slam e apertar nossa mão. Não adianta ir sim, lá. Infelizmente é um sim, pouco isso que a gente vê, né? sim. É pensar política porque, olha, Osasco, a gente pode falar do Sarau Militantes, a gente pode falar do Sarau Entre Sarau Palavras, salva. do Sarau Salva, putz, não vou nem falar, o sarau do Anjinho, a gente tem o Sarau da Cultura e Sim, Educação, a gente tinha o Mocó de sim. Sucata, a gente tem um monte, a cultura está Uhum. fervendo em Osasco, mas por Uhum. que esse clima fica assim? E eu acho que é um pouco falta disso, talvez, quem sabe, né? De nós, enquanto Sim, classe artística, enquanto educadores, né? Isso para a vida, né? Mas eu acho começa daqui, começa de uma conversa dessa, né? E lembrando que a gente tem eleição micropoderes, né? Micropoderes, né, Cauê? muito Porque aí um poderes. grupo se
se sente dono de uma situação, um coletivo mais forte na cidade, quer colocar as regras dele. Não, tem que ser, uma coisa tem que ser linear, tem que ser para todos. Não é para favorecer um grupo ou favorecer um partido, né? Então, E, e essa questão, mas ela não. avançou bastante, apesar dessa noção que você tem, assim, avançou bastante. Nós tivemos o credenciamento dos artistas, né? Tem Para esse momento de pandemia, a Lei Aldir Blanc, nós estamos discutindo, basicamente, já tem, acho que 2 meses, já fazem 2 meses que nós estamos discutindo. Osasco está mais avançado do que muitas cidades. Então, mas temos um conselho com problemas, né? Mas é um conselho atuante. Tem Sim, pessoas atuantes. Não sim. agrada a todo mundo. Também não me agrada muita coisa. Mas eu acho que Osasco melhorou bastante nesse sentido. É uma potência, Osasco é uma potência. E acho que reflete um pouco da nossa política nacional, né? A gente tem um governo federal que ataca deliberadamente a ciência Sim, e a arte. Então, eu acho que não tem como isso sim. chegar na esfera estadual e municipal, né? Uhum. Mas, agora, eu queria te fazer uma perguntinha, né? Ale, qual que seria, como que seria a escola ideal para você? Tipo, o que que é a escola ideal para Alessandra? Eu acho que tem que ter um pouquinho mais de arte. Você imagina todo esse movimento que a gente faz, Cauê? Aí a sua filha vira para você e fala assim: Mamãe, a biblioteca lá da minha escola fica fechada. Eu queria tanto na hora do intervalo ler um livro do que ficar vendo criança correr no pátio. Então, imagina, eu escutei isso, né? Então, eu acho que Sua filha disse, a educação, a Clarinha, ei, Clarinha disse isso. Então, você imagina, para a gente que faz todo esse movimento, para a gente que faz oficina em escola, que, né, dá esse incentivo à leitura, ouvir isso da sua filha, né? E a partir daí eu fiz, acho que 2 ou 3 eventos na escola dela, levei escritores, então a molecada conheceu, e eles ficaram assim, impressionados como que falava poesia, mas aonde que ele tá lendo, aonde que ela tá lendo, e a gente tava lendo, porque tinha, né? A gente fez todo um cenário lá para eles. Então, eu acho que tem que trazer um pouco mais essa linha assim, poxa, vamos pensar, né? Um, você é uma pessoa no universo, você ocupa um espaço. Então, qual é o seu dever? Qual é a sua função como ser humano dentro disso tudo? E não só ir lá, fazer o xizinho no gabarito e passar de ano, né? A gente tem que fazer essas crianças pensarem, porque eu acho que teve um período aí que ficou muito nesse automático, né? Então é importante você, enquanto ser humano, você se questionar qual é o meu espaço, qual é o meu propósito de vida. Eu acho que sim. as coisas começam a o respeito, né? Porque a partir do momento que você se coloca, você respeita as pessoas, você respeita os outros. Sim, e eu acho que você é a nona pessoa, a oitava, porque eu repeti um convidado. Eu não Uhum. sei, todos eram artistas também, de alguma forma, e envolvidos com cultura e educação. E a Uhum. maioria aqui, e ela não me deixa mentir, porque a Júlia esteve em quase todas as É. lives. Todo mundo, quando eu pergunto, quando eu trago essa questão, gente, e a escola, né? O que a gente pode fazer? Todo mundo traz a arte. E tem uma coisa que eu estava lendo um texto e eu lembrei. Quando a gente fala em intelectuais, na academia mesmo, né? Quando a gente está falando de pesquisa científica, os intelectuais são os cientistas e são os artistas. É um trabalho intelectual desgraçado produzir arte. Não é só ler um Sim, livro e produzir uma tese. Fazer uma música, sim, pensar num acorde, numa harmonia, como que isso vai encaixar. É de uma inteligência muito grande e o quanto que a escola poda, infelizmente, roda, poda isso. E assim, roda. não só as públicas, eu não estou falando só as públicas, as particulares também. A gente vive uma crise Uhum. educacional, né? E eu, Sim.
me dói falar isso enquanto educador. Eu tenho vários problemas em assumir isso, porque eu tô criticando o campo que eu atuo. Meu, eu tô nele, eu faço parte disso, desse problema, né? Então, Sim. Ó, aí eu queria te só rebater a né? pergunta, tipo, você falou da arte, você falou desse espaço onde o ser humano pode se perceber no mundo e agir no mundo, né? A escola tinha que ter um pouco disso, não só no livro. Você conhece, você percebe algum espaço que seja assim? Fora da escola, você conhece espaços desse jeito? Eu sei que é uma perguntinha bem Ah, safada. É uma perguntinha que não, jogar uma... eu, cara, eu ia falar bar, né? Mas não é só do bar. Não, mas Gente, já eu passei acho da que. 10. Ei. Mas é onde se discute é, a arte, a política, porque o artista ele é um ser político. Enquanto você é artista, né, você já tem essa expansão, você já sabe o que, que você pode melhorar em qualidade de vida das pessoas, qualidade uma melhora social até na vida das pessoas, porque a partir do momento que você inclui ela nesse núcleo, né, artístico, ela vai se sentir empoderada, ela vai sentir uma segurança. Então, é nesses movimentos culturais, movimentos políticos, porque te faz pensar como um todo, né? Assim, na escola, poxa, Tô os aqui. caras, os caras já cortaram a filosofia, enfim, que é o quê? São matérias que questionam, né? São questionadoras, mas é uma questão interna, né? Que te faz pensar, que te faz ter uma abordagem crítica. E aí, Não, e até pensar, Lê, eu porque vou até pontuar uma coisa interessante, que quando a gente fechou o projeto do Pavio Curto, a nossa intenção era o quê? Levar as escolas, inicialmente, né? sim. E eu liguei para algumas escolas, olha, vai ter um projeto assim, assim, blá, blá, expliquei, mandei o release e tal. As direções, elas não deram retorno. Quem nos procurou? Os professores. Os professores. Então, eu tinha uma amiga professora, pô, Lê, você está fazendo slam que já falou para um, que já falou para outro. E assim, quantas escolas nós tivemos? Teve um dia que foram 2 ônibus. Do nada. Então, do nada. Ah, não, porque eu vi, eu tô sabendo, tal, não sei o quê. E foi um professor empurrando o aluno em cadeira de roda, tal, sensacional. Então, assim, já não é a direção, né? Então, você vê que o negócio é em cima. Porque tem muito professor louco, poeta, né? Que, que pensa como a gente e tenta fazer a diferença, né? Então, foi um ponto bem curioso, assim, que aconteceu, que eu fiquei bem indignada. E eu queria destacar uma coisa na sua fala, que você já falou um pouquinho, tá um pouquinho mais para trás, mas que você organizou com pessoas aí, poetas, não entendi direito, um encontro na escola da sua filha. E olha que louco Sim, isso, porque você não está no sim, lugar da você não está no lugar da artista, da empreendedora, você não está no lugar sim, da slamada, está no lugar sim, da mãe que faz parte de uma comunidade escolar. E olha que exatamente. potente, e que bom que Exato. a coordenação te acolheu, né? Acolheu a sua ideia, tudo Sim, mais. Mas olha que sim. potente, né? A gente pode fazer, dá para mudar, para transformar. Eu acho que Não. quando eu faço crítica e quando eu peço para as pessoas falarem, é porque eu lá no meu fundo eu tô desesperado, porque eu quero caminho. Eu peço para Deus assim, para todas as entidades possíveis, vamos abrir caminho para a gente pensar uma nova educação, para a gente pensar Sim, uma nova relação de sala de aula, porque a sociologia, a filosofia, a história são matérias que, né, críticas. Por que a química não sim. pode ser também? Sim. A Cláudia está acompanhando aqui. A Cláudia foi minha professora de química. Foi uma das matérias que eu mais pensei, assim, de pensar o mundo, o universo. O que a Geografia. geometria? Por que que geografia todo mundo fala que é uma matéria chata? A geografia, ela define muita coisa. Ela Sim, dá pano para muita história, né? Conquistas de sim. territórios, guerras, tal. Então, assim, a geografia também é tão importante quanto história.
E é uma das matérias mais chatas, que ninguém gosta de geografia, a não ser nosso amigo Fernão, né? O Fernando. E você falou, é território. Você estuda Ele geografia, fala. bons professores de geografia, professores comprometidos, vão te ensinar por que que no teu bairro, por que que na tua rua tem enchente, por que que no teu Sim. bairro, que não é Socó ali, onde a gente trabalhava, eu e a Jura, a gente estava no Imperial, no Socó ali teve um puta de um desmoronamento de terra. Por que aconteceu isso? É política? É político, mas é geográfico também. Então, enfim, Ade, tem muita coisa para a gente conversar e eu e você, se a gente sentar, enfim, a gente vai Ixi, na conversa. vai longe. Eu queria, assim, tem 5 minutinhos para acabar e passa voando essas lives, né? Quando a Já. gente folga. Uhum. Eu queria pedir para você, antes da gente encerrar, né, que você desse um conselho para as pessoas, que usar esse espaço para você deixar uma mensagem assim do seu coraçãozinho. Não é a ler Uhum. poeta, Uhum. a ler pessoa humana. O que que você acha importante Bom, falar para as pessoas? olha, eu acho que a gente deve continuar acreditando nesse Brasil que está tão descrente de tudo. Eu acho que nós somos peças fundamentais. Mesmo que a gente fale assim, poxa, mas eu quero fazer um tal projeto, não saiu 100% do jeito que a gente queria, saiu 30, ok, saiu 10, mas já saímos do lugar. Quando se dá o primeiro passo, já não está mais no mesmo lugar. Então, as pessoas elas têm que fazer é, é na sua casa, é com seus familiares, é com o vizinho, é com o seu bairro e fazer pequenos movimentos, né? E para que acabe motivando, né, outras pessoas, outros coletivos a agir de uma forma mais humana, né? Eu acho que é isso. A gente tem que correr atrás de tudo e quando eu faço a Feira Cultural de Oz, são 40 empreendedores em que a gente corre atrás para dar o espaço e passa chapéu para artista, tal, para que eles possam vender lá, né, a sua arte. Então, eu acho que são pequenos movimentos que fazem a diferença. E não pense que as pessoas não enxergam isso, porque sempre tem alguém olhando o que você está fazendo. Eu sempre falo isso para vocês, né? Sempre tem olhando, sempre tem alguém olhando. Então, vamos fazer o bem, vamos fazer pelo outro, porque uma hora volta e volta positivo. É isso, Ale. Queria te agradecer imensamente, né, Obrigada, pela, sou pela fã. troca, partilha, né? Ser uma referência para mim, é uma pessoa muito importante na minha construção como artista, como, enfim, pessoa humana, né? Obrigada. Então, vou deixar aqui o pedido para todo mundo. Gente, sigam a Lê, tá no flyer de divulgação, acompanhem o trabalho Sim. dela, colhem no Slam Oz quando a gente puder fazer presencial, acompanhem o trabalho também da Arte Livros, enfim. Sim. As nossas lives, sempre estou falando do movimento de Osasco, movimento Sim, artístico, político. sim. A Lê é um polo cultural em si, tá, gente? Então, minha irmã mais velha, eu queria te agradecer de novo. Vou pedir licença para você se retirar da live para dar os últimos Sim. recadinhos. Eu tenho mais. Obrigada, viu? Obrigada a todos que participaram aí. Obrigado, Ale. Beijão. Beijão. Tchau, Ai, tchau. tchau, tchau. Ai, meu coração fica como nesses momentos, pessoas queridas e falam de educação e tem história com a gente, né? Então, muito obrigado, pessoal. Toda quinta-feira, live aula viva aqui por enquanto tá na minha página, a gente vai migrar daqui a pouco. Acompanhe o trabalho da Lê, compre os livretos, pelo amor de Deus, que a gente está precisando de dinheiro. Ajuda o artista independente a sobreviver. Então, quem quiser publicar livro, pode procurar a Alessandra, pode procurar eu também. A gente não tem concorrência, eu jogo job para ela, vai jogar job para mim, foda-se. E leiam Isso. Bell Hooks, Ensinando a Transgredir. Muito do que a gente conversou hoje aqui tem nesse livro. E é isso. Nunca se esqueçam, a Live Aula Viva é sempre um convite para se pensar em educação. Gente, beijão. Obrigado, Ale. Tamo junto. E é nóis. Saudade. Saudade.